Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje irei falar sobre duas histórias que eu li no Wattpad e assim, não é ruim, é péssima. E dentro da plataforma é consideradas as melhores fics do mundo, que são Maneira Errada de Diego Campos e O Peso da Culpa de Carlos Bucolis. Acho que é assim que se fala, não sei. E eu vou deixar claro para vocês que tudo que eu falar aqui é uma opinião minha, certo? Eu não estou defendendo a opinião de especialista, não estou defendendo a opinião de astronautas, não estou opinião de pessoas especializadas. É uma opinião minha. Você leve em consideração se você quiser. A primeira história que eu vou destacar aqui para vocês é Maneira Errada, de Diego Campos. Primeiro, antes de falar sobre a história, eu gostaria de parabenizar a Diego Campos por ter escrito uma história dentro do Wattpad. Gostaria também de parabenizá-lo por ser fiel à história, por conseguir escrever uma história. Fico muito feliz. O único ponto positivo da história Maneira Errada que eu encontrei é a história é original. Apenas isso. A história segue um padrão original, ou seja, ela não tem referências de outras obras de verdade, tá? Nem referências de outras fanfics, nada. É original. Agora que eu vou botar pra lascar. Vou falar dos pontos negativos dessa história. O ponto negativo que eu gostaria de destacar para vocês é: os personagens não foram bem construídos. Por quê? Vamos começar um por um que aparece na história. Vamos começar com o protagonista, Gustavo. Gustavo é um menino que sofre bullying na escola e, no meio do decorrer da trama, descobre estar apaixonado pelo bully. Um dos bullies que estavam fazendo maldades com ele, o Lucas. Vamos conversar com esses dois logo de primeira. Vamos pegar o personagem Gustavo. Gustavo é um menino que sofre. O Lucas é um menino que inferniza, até por um tempo. Você que lê essas fics e tal, vocês ficariam felizes caso eu dissesse que o Gustavo ele aceita assim esses atos de bullying como se fosse algo que ele mesmo merece? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que quase ninguém, pelo menos quase, né, porque tem uns assim, sabe, que não aceita essa história, que não aceita que isso aconteça. E durante o desenvolvimento da história, a pessoa, o leitor ou a leitora descobre que o Lucas não se arrepende da maldade que ele fez. Ele apenas olha para trás e fala: eu vou parar. Em nenhum momento ele demonstra um pingo de arrependimento de ter feito isso. Vamos agora para outros personagens. Temos o Matheus, o Tiago e a Gabriela. Gabriela e Tiago são dois personagens que até agora não entendi qual é a necessidade deles aparecerem no enredo. Me explica. A funcionalidade deles é ser amigos do Gustavo, o protagonista, aquele que dão suporte. Isso é funcionalidade, minha gente. Pelo amor de Deus. Parece que os personagens não têm vida própria. Só tem vida quando o protagonista vai a eles e rola esse caso todinho. O Matheus, para caso vocês não saibam, ele é o vilão da história. Quer dizer, tenta ser vilão. Em todo momento, ele também faz bullying o Gustavo e tal, e não se arrepende de nada do que fez. Nada. E vem no finalzinho, no final da história. O final da história me decepcionou muito. O final da história mostra o Matheus sequestrando o protagonista. E eu me pergunto, por quê? Por que colocaram o sequestro? Se é o maior clichê que existe na face da Terra. Não poderia ter inventado alguma outra coisa, não. Poderia, mas não inventaram. Temos o pai do Gustavo, a mãe do Gustavo, o Fernando, que é o chefe do pai do Gustavo. Temos a Amanda e temos o Marcos. Vamos conversar um por um. A mãe do Gustavo não tem vida. Só tem vida quando o protagonista aparece. É o mesmo caso que aconteceu com a Gabriela e com o Thiago. O pai do protagonista também sofre esse problema. O Fernando só apareceu para tentar abusar do protagonista. A Amanda só apareceu porque no meio da história o pai do Lucas
arranja o casamento arranjado em 2022, a problemática, mas enfim, ainda existe, infelizmente. Ainda, a Amanda só aparece por causa do casamento arranjado, ela é a noiva. O Marcos, que é só um mero primo do Lucas, e acabou. Faz nada, não tem vida própria, nada, não há nada. E no final ainda a gente descobre que tem mais um personagem, o Paulo. Paulo, ele só aparece só pra ser a namorada da mãe do protagonista. Ele não tem uma fala, não tem uma ação, não tem nada. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que a história não se desenvolve. Vocês perceberam, né, que com os personagens principais fazendo nada, ainda vem com a história de que não se desenvolve bem. Não se desenvolve. Não mostra outros locais e tal. Até mostra, assim, um momento, assim, a fazenda onde o Lucas vai, mas não é palco de grandes coisas. O palco para onde várias coisas acontecem é a empresa do Fernando, a escola onde os adolescentes estudam e a casa do protagonista. Apenas isso. E eu pergunto para quem glorifica essa história, cadê a melhor história? Temos agora a próxima história, que se chama O Peso da Culpa. Vamos para os pontos positivos dela para depois esculachá-la nos pontos negativos. O primeiro ponto positivo dessa história é que a história é curta. Não tem aquele excesso de capítulos onde conta o que os personagens estão sentindo. E isso é muito bom porque pelo menos facilita a leitura para o leitor e também para o autor para poder escrever as histórias. E o segundo ponto positivo é que a história é bem movimentada. Ou seja, apesar de ser curta, tem uma série de ações que vai acontecendo. Poucas, mas tem. Vamos agora esculachá-la. Primeiro ponto negativo que eu gostaria de destacar para vocês é o acidente do protagonista. Temos 3 personagens principais. O Victor, o Christopher e o Eduardo. Vamos começar com os 2 primeiros que eu falei, que é o Victor e o Christopher. Victor é o protagonista da história. Ele é um garoto snob que não liga para o que as pessoas sentem, não liga o que está acontecendo. E no decorrer da história, ele sofre um acidente. E vem aquele clichê de que, depois do acidente ele vai melhorar. Aqui não. Aqui isso não acontece. Tá ótimo, porque pelo menos assim a história torna-se um pouco mais original. O Christopher, ele só aparece depois do acidente do protagonista, que foi lá pelo capítulo 5 ou foi pelo capítulo 4, se não me engano. E ele é o médico que vai atendê-lo, tal, cuida, e surge a paixão entre os dois. Já o Eduardo é aquele típico garoto babaca que faz bullying com os outros e tal, e percebe-se apaixonado pela pessoa que ele fazia sofrer. Apenas isso. Quando o personagem Victor se acidenta, parece que ali foi o fim dela. Porque quando você vai adentrando nos outros capítulos, vem nada com nada. Não aparece o protagonista fazendo alguma coisa de útil. Ele não aparece mais na escola. Não aparece os amiguinhos assim de turma dele, que não tem tanta importância pro enredo. Não aparece mais nada. E o segundo ponto que eu quero destacar, de ponto negativo, é o que eu acabei de falar no ponto anterior, que eu mesclei um pouco dos dois. É que não há personagens para acelerar a história. Parece que nessa história só existe 3, e esses 3 acabam. Quer dizer, um mal aparece, né? Porque só aparece só para fazer bullying e depois descobre estar arrependido. Eu destaquei no ponto positivo que a história é bem movimentada. Sim, até o acidente do protagonista. Depois disso, a história para ali e acabou. E o terceiro ponto que eu quero destacar é a morte mais desnecessária de todas as mortes que existiu em todas as fics e livros. A morte do protagonista Christopher. Se o Christopher não tivesse morrido no meio disso, teria conseguido ultrapassar esses problemas no meio da estrada durante tempos chuvosos e tivesse esse acampamento, a história seria muito melhor. Poderia mostrar o arrependimento do protagonista Victor, porque como eu falei antes, ele é um garoto snob e não se importava com o sentimento de ninguém, e haveria novas situações. O que eu disse poderia movimentar melhor a história. Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar o link das 2 histórias aqui na descrição do vídeo. E
aqui em cima, ou é aqui, eu não sei, tá por aí em cima, tem um vídeo que eu vou recomendar a vocês sobre o último vídeo que eu postei, e eu espero que vocês gostem delas. E se vocês também gostaram desse tipo de conteúdo, de reagindo a fics do Wattpad, se vocês quiserem também eu posso trazer fics do Spirit Fiction, comentem aqui embaixo que eu quero muito saber. E me recomendem também leituras, para eu posso lê-las e trazer um vídeo aqui para vocês falando do que é que eu achei. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.